ilumina no Senhor, para entendermos o que o Senhor tem a nos revelar nesta hora, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Efésios, no capítulo 4 e no verso 30, diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Paulo aqui, irmãos, ao escrever Efésios, ele já vem desenvolvendo a sua teologia do Espírito Santo, e nesse ponto aqui, Paulo deixa claro no texto bíblico, que o Espírito Santo, por ser uma personalidade, ele pode se entristecer conosco, e como foi muito bem falado no culto pela manhã, pelo pastor Davi Nascimento, o fato do Espírito Santo se entristecer conosco, não é porque ele é sensível, não é isto, mas é porque ele está fazendo um trabalho, e é o último trabalho de salvação na terra. O Espírito Santo é Deus trabalhando, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, lutando conosco, para que em tempo de oportunidade nós reconheçamos a Cristo como Senhor e Salvador, e depositamos então a nossa vida plenamente diante do Senhor. Esta é a obra nobre que o Espírito Santo está realizando, mas muitos de nós rejeitamos a voz do Espírito Santo, e levamos então o Espírito ao entristecimento. Agora, a Bíblia fala sobre algumas coisas que entristecem o Espírito Santo. Se você ler comigo o verso 31 de Efésios 4, diz: longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Então aqui Paulo ele correlaciona vários itens que entristecem o Espírito Santo, e é muito interessante esse texto, porque ele coloca que a amargura, o sentimento de amargura traz tristeza ao Espírito Santo, porque é contrário à vontade dele para nós. Ele fala da cólera, da ira, e ele chega ao ponto de dizer que a gritaria entristece o Espírito Santo, e ele segue falando da blasfêmia, da malícia. São várias as coisas que entristecem o Espírito Santo, e na tela aqui eu tenho um slide aqui que eu quero mostrar para vocês. São várias as coisas que entristecem o Espírito Santo. Olha aí, colocamos aqui na tela: fofocas, rebelião, lascívia, ambição, egoísmo, idolatria, impureza, desunião, ciúmes, ira, raiva, gritaria, blasfêmia, heresias, mentira, brigas, prostituição, bebedices, imoralidade sexual, malícia, feitiçaria, farras, invejas, inimizades, ingratidão, enfim, tudo isso que está relacionado ao carnal, ao humano, aquilo que é contrário ao Espírito e à vontade de Deus, traz tristeza ao Deus Espírito Santo, que está fazendo a última obra especial de salvação nesta terra. Agora, Ellen G. White, irmãos, ela vai apresentar alguns tópicos, e esta palestra ela foi preparada, organizada pelo pastor Paulo Godinho, e nós estamos retransmitindo, e é interessante, ele selecionou alguns textos que Ellen White diz o que entristece o Espírito Santo. Aqui você viu várias coisas que a Bíblia descreve que causam tristeza ao Espírito, mas e o Espírito de profecia? Ellen White ela costuma ser bem elucidativa em alguns textos, de modo que nos causa impressão, tamanha profundidade
da explicação, da clareza dos conceitos que ela coloca em seus livros, e não tem como não dizer que ela foi inspirada por Deus. Um ser humano qualquer, ainda que fosse mais culto, erudito possível, não teria condições de escrever o que ela escreveu e da forma como foi escrito. E então no Espírito de Profecia nós temos aí alguns textos que ela diz o que entristece o Espírito Santo. E eu já tinha estudado esse assunto antes algumas vezes, como eu trabalhei algum tempo com jovens na capelania, falando com a juventude, então a gente percebia os modos, o que eles faziam, e ao ler o Espírito de Profecia, Deus foi chamando a atenção sobre essa questão. O que entristece o Espírito Santo? Você sabe o que mais entristece o Espírito Santo? Ellen White tem esse texto que ela diz assim, ó, vamos ler? Leia comigo na tela, você pode acompanhar aí. Quero pedir que a transmissão nos ajude agora, coloca a tela aqui do meu lado, para quem está assistindo, ou quem sabe na hora da leitura, coloca a tela cheia, para que quem está assistindo nos acompanhe, e fique bem claro o texto, para que todos então possamos compreender a mensagem. Então o que mais entristece o Espírito Santo? Olha esse texto aí de conselho aos professores, pais e estudantes. Diz assim: mais que qualquer outra coisa, estão os divertimentos contribuindo para anular a operação do Espírito Santo, e o Senhor é ofendido. Tem um outro texto dela que ela diz que o que mais entristece o Espírito Santo, ou que entristece a Deus, é o entretenimento, que em alguns textos ela chama de divertimento. Por quê? Porque quando você está entretido em alguma coisa, quando você está no divertimento, você não sente a presença do amado Salvador. Ela coloca no outro texto. Então, cuidado com os divertimentos que rompem o contato, a ligação que você tem com o céu. Muito cuidado. E é um assunto melindroso de tocar, porque hoje em dia as pessoas dizem: mas eu gosto, eu me sinto bem, isso aqui me ajuda a esparecer um pouquinho, desestressar. Será que esse divertimento é da vontade de Deus? Gente, há mais ou menos um ano atrás, sentado ali na minha sala, eu gravei um vídeo, e o tema do vídeo foi artes marciais. E eu já cancelei os comentários algumas vezes no meu canal, porque o pessoal, E o tema do vídeo foi: um cristão pode praticar artes marciais? Respeito o pensamento que você tem, mas biblicamente eu tenho uma posição e eu gosto de apresentá-la. Entra depois lá no canal Eberton Batista do YouTube, você vai encontrar, é um dos vídeos mais assistidos lá no canal, muitos comentários, a maioria negativo, né? Por quê? Porque a perspectiva do mundo é outra. Cuidado com o divertimento, aquilo que você acha agradável, que aparentemente traz benefício para você, mas que corta a tua ligação com Deus. Você não sente a presença do amado Jesus. Cuidado, será que não teria outra coisa mais útil para você fazer? Outro texto interessante, o que entristece o Espírito Santo, ela fala a cobiça. Lê comigo esse texto aí. Depois, Ananias e Safira ofenderam o Espírito Santo, cedendo a sentimentos de cobiça. O mesmo pecado foi muitas vezes repetido na história posterior da igreja, e é cometido por muitos em nosso tempo. Mas embora possa não manifestar-se visivelmente o desagrado de Deus, não é menos desprezível à sua vista agora,
do que foi no tempo dos apóstolos. Cuidado com a cobiça. Quarta-feira eu preguei aqui, falei sobre a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados, humildes de espírito, os pobres de espírito, porque esses verão a Deus. E eu expliquei ali no texto que o problema não é você ter dinheiro. Qual é o problema? O problema é o dinheiro ter você. Esse é o problema. Você ser conduzido pela cobiça. Ananias e Safiras, lá em Atos capítulo 5, venderam a terra. Naquela época eles dividiam tudo entre si. O que eles fizeram? Guardaram a parte do valor, foram diante de Pedro e disse: Pedro, nós vendemos por tanto. Mas era mentira. E qual foi a resposta de Pedro? Vocês estão mentindo. E vocês não estão mentindo para homem, ok? Vocês estão mentindo para o Espírito Santo. Vocês estão mentindo para Deus. Então a cobiça entristece o Espírito Santo. Cuidado com este jogo que Satanás tem lançado as cartas, e muitos estão caindo nelas. Muito cuidado. A Bíblia diz: tendo o que comer e o que vestir, estejais contentes. É isso que a Bíblia diz. Nós precisamos nos contentar com pouco. É claro, Deus é todo poderoso e promete bênçãos para nós aqui, hoje, agora. Mas no tempo dele, na hora dele, da maneira dele. Você simplesmente tem que ser fiel nos tempos bons ou difíceis e deixar as consequências nas mãos de Deus. Outra coisa que Ellen White diz que entristece o Espírito Santo, olha lá, lê comigo: duvidar do amor de quem? De Deus, e desconfiar de suas promessas. Vamos ler o texto Caminho a Cristo, lá na página 118, diz assim, ó: quando nos inclinamos à dúvida do amor de Deus, a desconfiar de suas promessas, nós o desonramos e ofendemos o seu Espírito, o Santo Espírito. Gente, se você prometer para outro, é muito provável que você vai falhar, que a sua promessa não será cumprida. Mas se Deus prometeu, pode ter certeza, passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Isaías diz: a palavra de Deus, ela não volta vazia, mas ela segue e cumpre o propósito pelo qual ela foi destinada. Se Deus prometeu, queridos, Ele irá cumprir, você querendo ou não, aceitando ou não, Deus prometeu, a promessa vai se cumprir. O problema não está com Deus, o problema está com quem? O problema está comigo, está com você, está com cada um de nós. Então não duvide das promessas de Deus, peça força para o Senhor, se agarre às promessas, porque este é um item que entristece o Espírito Santo. Outro item: não controlar a imaginação. Cuidado, hoje nós vivemos em tempo em que muitos estão viciados em pornografia. Algum tempo mesmo atrás, um jovem me procurou e disse: pastor, toda vez que eu vou orar, vem uma imagem de uma mulher desnuda na minha mente, e eu perco o raciocínio na hora da oração. E aí eu comecei a conversar com ele e descobri que ele era viciado em pornografia. Eu falei: amigão, é claro que vai vir, porque você contempla isso.
a sua mente guarda, e nesse momento ela solta. Lembre-se que dentro de nós tem a raiz do pecado, orgulho, inveja é intrínseco, orgulho, inveja, egoísmo é intrínseco em nós, e esse mal ele aflora, tudo que ele quer é um pezinho, tudo que ele quer é uma pontinha, para ele ganhar espaço. Vamos ler o texto, olha só o que ela diz. Você, irmã F, é uma carta que ela está falando com alguém, que está tendo problemas relacionados à imaginação. Você, irmã F, que por seus acessos de raiva, maltrata os membros da família, é capaz de controlar a imaginação e vencer esses acessos nervosos. Você tem força de vontade e deve trazê-la em seu auxílio. Não tem feito isto, mas tem deixado a imaginação altamente agitada a controlar a razão. Nisto você tem o quê? Você tem ofendido o Espírito de Deus. Quando você perde a cabeça, sabe, fala o que não deveria falar. Sabe quando os ânimos se alteram e você solta aquela palavra maldita, difamatória, muitas vezes até bate, chuta. Cuidado, se entregar ou colocar a razão plenamente nesses sentimentos é uma ofensa a quem? É uma ofensa ao Espírito Santo. Irmãos, é uma luta constante, mas você tem que controlar a sua mente e permitir que a sua mente controle as suas emoções, não deixar o sentimento tomar conta da sua vida. Pastor, mas na hora da raiva, pastor. Gente, na hora da raiva alguém tem que orar, porque Satanás está ali. Os anjos maus estão ali. Se é um casal que está brigando, naquele momento o inferno toma conta da casa. Alguém tem que orar. Alguém tem que desviar o pensamento do mal e colocar em Deus. Esse é o segredo. E sabe o que acontece? O pouquinho que você fizer. Ellen White diz no livro História da Redenção, se Eva tivesse resistido só um pouquinho, ela não teria caído. Você sabe por quê? Porque esse pouquinho que ela resistiu, Deus iria acrescentar força, ela ia resistir mais. E Deus iria acrescentando força e a resistência iria aumentando e ela não teria caído. Então um pouquinho que você desviar o teu pensamento da raiva, do foco da pessoa, da coisa, e se voltar para Deus, pensar nas coisas do alto, o céu tomará conta da sua vida, e você não fará uma grande besteira na sua vida. Você vai ser livre de destruir a sua família, o seu casamento, o seu relacionamento com seus filhos, perder o seu trabalho. Quantas pessoas se entregam à emoção e tomam decisões que destroem plenamente a vida? Saiba que se entregar plenamente a esses sentimentos ruins é uma rejeição, é algo que ofende o Espírito Santo. O que mais? Temor e queixas. Olha esse outro texto. Fazem eles bem em ser assim incrédulos. Jesus é seu amigo. Todo o céu se acha empenhado em seu bem-estar. Olha que profundidade isso. Todo o céu está trabalhando para você ser feliz. E seu temor e queixas ofendem o Espírito Santo. Não é porque vejamos ou sintamos que Deus nos ouve que devemos crer. Devemos confiar em suas promessas. Quando chegamos a Ele com fé, devemos crer que toda petição penetra o coração de Cristo.
Então cuidado com o temor, cuidado com as queixas. Está ruim? Se você se queixar vai ficar pior. Então qual é a melhor coisa a fazer? Pensa nas coisas do alto, se volta para Deus, coloca um hino de louvor na sua casa, adventista do sétimo dia, inário adventista de preferência, coloca um hino de louvor, coloca uma mensagem pregada, liga lá no Novo Tempo. Você precisa desviar o foco, entendeu? E se você fizer isto, tenha certeza que a sua boca não sairá maldição dela, mas bênçãos. E quanto mais você abençoar, mais você é abençoado. Agora o contrário traz tristeza ao Espírito Santo. Nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Ele está fazendo a última obra conosco aqui. Lembra o que a Bíblia diz em Marcos? Pecado contra o Pai será perdoado. Pecado contra o Filho será perdoado, mas o pecado contra o Espírito Santo não terá perdão. Por quê? Porque ele faz a última obra de salvação na humanidade, conduzindo as pessoas a Cristo, depois de convencê-las do pecado, da justiça e do juízo. O que mais entristece o Espírito Santo? Lê comigo na tela, o que é, gente? Indolência e o que? Preguiça. Quando a ignomia da indolência e preguiça tiver sido afastada da igreja, o Espírito do Senhor se manifestará graciosamente, revelar-se-á o poder divino, a igreja verá, diz o texto, a providencial operação do Senhor dos exércitos, a luz da verdade brilhará em raios claros, fortes, e como em tempo dos apóstolos, muitas almas volverão do erro para a verdade, a terra será iluminada com a glória do Senhor. Escuta um amém? Irmãos, preguiça, indolência, e o contexto hoje é favorável, né? Por que eu vou na igreja se o culto é transmitido? Por que acordar cedo, tomar banho, trocar de roupa, pegar Uber, ou sair de carro, ou ir de ônibus, ou ir a pé? Por que isso? Se eu posso ligar a televisão e de pijama mesmo assistir o culto. Cuidado com a comodidade, com as facilidades. Se é um período de pandemia, uma coisa, nós não estamos em pandemia mais. A igreja está aberta e você tem liberdade para estar conosco. É melhor você vir do que assistir o culto lá. Por quê? Porque lá é impessoal. Aqui você olha nos olhos, você cumprimenta, mesmo que seja à distância, bom dia, boa tarde, feliz sábado. Aqui você senta no banco e troca a experiência de fé. Olha, irmã, essa semana foi difícil para mim, passei por isso, por aquilo outro, e você está passando exatamente por aquele problema, e você ouve aquele testemunho e diz, poxa, se a irmã conseguiu, eu também vou conseguir. Então Deus lhe consola, lhe conforta, e prepara você para ser um cristão melhor, porque você sentou aqui e ouviu o testemunho de alguém. Coisa que nos comentários você não vai desfrutar, como se estivesse no presencial. Então, indolência e preguiça. Por que eu vou para a vigília? Sábado à tarde eu tomei aquele açaí, estou cansado. Sábado não é dia de dormir, gente. As horas são sagradas, é do Senhor. E hoje eu vim para uma palestra aqui, 3 da tarde com os diáconos, e eu brinquei com eles. Ninguém tomou açaí hoje aqui. Não foi, irmão? Porque 3 horas estavam aqui. Se toma açaí, desmaia. Eu não tomo açaí no sábado, porque misericórdia. É tomar açaí, né, Luiz? Hein? É tomar açaí depois do almoço e desmaiar. Então tome cuidado, o açaí é maravilhoso, gente. Alguns dizem que é o fruto da árvore da vida, ou será o fruto da árvore da vida, será, né?
é sabor da terra prometida, mas se o cara põe açúcar já não é terra prometida, é Egito. Põe leite moça, é Egito nesse negócio, já não é mais terra prometida. Gente, preguiça, indolência, nós estamos brincando aqui falando do açaí, mas gente, cuidado com isto. Se levante pelo poder de Deus, se coloque à disposição de Deus, vai dar um estudo bíblico, vai fazer uma visita, vai orar com alguém, você não sabe a alegria que isso dá. Aí você pensa assim, pastor, eu vou porque fulano precisa. Fulano não precisa, quem precisa mais é você. As pessoas não é as pessoas que estão precisando tanto que eu vá lá dar estudo bíblico, sou eu que preciso ir lá dar estudo bíblico, porque nesse processo Deus está operando em mim a conversão, a mudança de vida, e ainda que aquela pessoa não se batize, mas Deus operou em mim naquele período. É claro que nós queremos a conversão das pessoas, mas a indolência não vai te deixar melhor preparado espiritualmente, pelo contrário, depressão, estresse, síndrome do pânico e etc, e etc, e etc, de alguém que vive dormindo até meio-dia, porque virou a noite acordado. Cuidado com isso, viu? Deus não te chamou para isso. Deus chamou para acordar cedo, abrir a Bíblia, orar, estudar a fundo a palavra, ler o texto de profecia, orar pelas pessoas. Deus chamou para despertar cedo, dormir cedo, mas sempre ativo na obra do Senhor. Vamos seguir. O que mais entristece o Espírito Santo? Eu preciso terminar com vocês. Ela diz: condescendência com o egoísmo e desunião entre os irmãos na fé. O Espírito de Deus não habitará onde há desunião e contenda entre os que creem na verdade, mesmo que esses sentimentos não sejam expressos. Deus conhece o íntimo de cada um de nós. Eles tomam posse do coração e expulsam a paz e o amor que deveriam caracterizar a igreja de Cristo. Eles são resultados do egoísmo, do sentimento mais pleno. A condescendência com o egoísmo certamente expulsará o Espírito de Deus do local. Muito cuidado com isso. É uma luta constante. E Jesus diz: quem não renunciar a si mesmo e tomar a sua cruz e seguir, está fora, irmão. Você quer permanecer? Você tem que renunciar o eu. Lutero dizia que depois do pecado o ser humano se tornou corcunda, só consegue enxergar o seu umbigo. Então é você tirar os olhos de você mesmo e olhar para outras pessoas que carecem. Não seja condescendente com o egoísmo. Ellen White tem alguns textos que ela diz assim, que o egoísmo é um pecado quase que irremediável. É o pecado que menos esperança tem. Imagina, e é o que nós mais cometemos. É ou não é? É ou não é? Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a mortificar a carne a cada dia. Outra coisa, falta de cooperação entre os irmãos. Essas coisas ofendem o Espírito Santo, diz Ellen G. White. Deus deseja que aprendamos uns com os outros. A não santificada independência nos coloca no lugar em que Ele não pode trabalhar conosco. Satanás que muito se agrada com tal estado de coisas. Então nós precisamos lutar para vivermos unidos como irmãos. É a oração de Cristo em João, no capítulo 17, que eles sejam um, Pai, como eu sou um contigo. O que mais? Ellen White diz: relaxamento na observância do sábado.
Sexta-feira que vem agora, nós teremos aqui na igreja um culto especial. Na verdade é um treinamento. Nós vamos ensinar as mulheres como contribuir no preparo para o início do sábado, lá na sua casa. Então vai vir aqui 2 líderes do Ministério da Mulher, da Associação da União, e você mulher é convidada, é um programa especial para você que é mulher, e você vai entender o passo a passo, como se preparar com a sua família para receber o sábado, e ser um momento marcante, o melhor momento da semana. Então venha e participe. Ellen White diz assim, que isso entristece o Espírito Santo, quando eu não ligo para o preparo, para a guarda do sábado, como eu deveria. Olha lá, quando julga que suas circunstâncias temporais requerem atenção, você transgride sem preocupação o 4º mandamento, você torna a guarda da lei de Deus uma questão de conveniência, obedecendo ou desobedecendo, segundo o indicam as suas ocupações ou inclinações. Isto não é honrar o sábado como uma instituição sagrada. Você ofende o Espírito de Deus e desonra o seu Redentor, seguindo esse procedimento descuidado. Mais atenção na observância do sábado, porque não guardar o sábado da maneira correta entristece o Espírito Santo, entristece o Pai e o Filho, a divindade. Dureza de coração é outro problema. Enquanto estava ao lado do leito de morte do meu marido, eu sabia, diz, que se houvera outros com quem repartir as cargas dele, teria ele o quê? Sobrevivido. Tiago White, ela está falando de Tiago, se Tiago White tivesse repartido mais, delegado mais, talvez ele teria sobrevivido. Então supliquei com agonia que os que estavam ali presentes não mais ofendessem o Espírito do Senhor por sua dureza de coração. Então muito cuidado, veja, só o fato de você não delegar as coisas pode ser uma ofensa ao Espírito Santo. Você está se matando. Só o fato de você não aprender a falar não para algumas coisas. Gente, tem pessoas aqui na igreja que ficam nervosas com o pastor, porque o pastor não atende um telefonema, porque o pastor não responde um WhatsApp. Se eu for ficar com o celular na mão, eu não trabalho, eu não faço nada, eu não cuido da minha família, eu vou ficar o dia inteiro recebendo telefonema, e o dia inteiro respondendo mensagem. Está ali, ó, meu celular, 999 mensagens que eu não olhei ainda. Eu tenho que aprender a dizer não. Vou responder no meu tempo, mas existem outras coisas que são prioridades, porque senão eu me sobrecarrego, e isto não é só um dano para o meu corpo físico, mas também para o meu espírito, e é uma ofensa para com quem? Para com o meu Deus, é intemperança. O que mais? Casar-se com uma pessoa descrente ofende o Espírito Santo. Olha esse texto, unir-se a um descrente é colocar-se no terreno de Satanás. Você entristece o Espírito de Deus e perde a sua proteção. Será capaz de suportar tão terríveis desvantagens ao travar a luta pela vida eterna? Alguns anos atrás aí uma irmã estava visitando todo mundo da igreja, eu disse: irmã, eu só não consegui visitar a tua casa ainda. Ela disse: pastor, meu marido é ateu, se o senhor ir lá e ele estiver em casa, ele te põe para correr. Eu disse: irmã, mas eu preciso ir na tua casa, eu sou teu pastor e você é a única pessoa da igreja que eu não lhe visitei ainda, eu preciso arriscar. Tá bom, pastor, então o senhor vai. Aí marcamos, e a coitada desesperada, me mandou umas 30 mensagens naquele dia: pastor, o senhor vem mesmo? Pastor, ele está em casa. Pastor, como que vai ser? E eu fui. Quando eu chamei na porta da casa dela, numa sexta-feira, ao pôr do sol, aqui no centro de Belém,
Ela desceu as escadas, olhou para mim assim, aliviada, e disse: pastor, pode entrar. Ele acabou de sair. Aí sentei com ela, ela me contando a história, disse: pastor, esse camarada aí ficou apaixonado por mim, e em coisa de 2 semanas ele tomou a decisão de ser batizado na igreja, foi batizado na igreja, nós casamos, mas depois que nós casamos ele nunca mais pôs o pé na igreja. Depois que nós casamos ele declarou ser ateu, e hoje eu tenho 2 filhos com ele. O meu filho é ateu, a minha filha é à toa, só eu estou na igreja. Pastor, como eu me arrependo. Eu pedi conselhos na igreja, o meu pastor diz: não casa, aguarda um pouco mais. Mas eu desesperada: não, ele já batizou, vou casar. Cuidado com esses casamentos rápidos, essas uniões entre luz e trevas, que parece que é luz, mas não é. Namore o tempo ideal, tente identificar os maus traços de caráter, e principalmente a religiosidade. Essa pessoa é um cristão verdadeiro? Porque senão, trará consequências eternas, e entristece o Espírito Santo, alimentando um espírito de revolta, aqueles que só falam mal das pessoas, criticam a obra, criticam o pastor, criticam o ancião. Alimentar espírito de revolta também entristece o Espírito Santo. Que atitudes você precisa ter a partir de hoje para não entristecer o Espírito de Deus? Considerações finais. Ao pecado só se poderia resistir e vencer por meio da poderosa operação da terceira pessoa da Trindade, a qual viria não como energia modificada, mas na plenitude do divino poder. É o Espírito que torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo. Presta atenção nesse texto. É por meio do Espírito que o coração é purificado, por ele torna-se o crente participante da natureza divina. Cristo deu seu Espírito como um poder divino para vencer toda tendência hereditária e cultivada para o mal, e gravar seu próprio caráter em sua igreja. Amém, irmãos? Então é pelo Espírito que Deus está trabalhando para mudar o seu caráter, o meu caráter, o nosso caráter. E nós terminamos então com essa pergunta aqui, eu volto nela: que atitudes você agora precisa tomar a partir de hoje para não entristecer o Espírito Santo? Eu quero que vocês se reúnam aí, já vou pedir para o pastor Yuri isso, se reúnam aí em grupos menores agora, rapidinho, vamos lá, se reúnam aí, grupo de 4, 5, 6 pessoas, rapidinho aí, se reúnam aí, rapidinho, e respondam isso aí, conversem um pouco, quero que vocês conversem um pouquinho sobre o que vocês escutaram aqui. Converse um pouquinho, esse tema é importante para a sua vida. Conversa agora aí, quais são as atitudes que você acha que vocês precisam tomar para não entristecer o Espírito Santo?